Astrologia, psicologia e os 4 elementos. ênfase autoexpressiva ou autorrepressiva. Conforme foi mencionado na parte que trata da classificação dos elementos, os elementos ativos ou autoexpressivos, ar e fogo, e os elementos passivos ou autorrepressivos, água e terra, formam 2 tipos distintos de afinação de energia. No mapa individual, frequentemente descobrimos que um desses tipos está exageradamente enfatizado e que há uma carência considerável do outro. Isso dá origem a desequilíbrios psicológicos específicos, particularmente evidentes de que os elementos são classificados como conscientes, ar e fogo, e inconscientes, água e terra. Portanto, aqui poderá ser útil analisar, resumidamente, de que modo mais desequilíbrios são expressados e quais são as características psicológicas indicadas de conformidade com esses desequilíbrios. ênfase exagerada em água e terra, falta de ar e fogo. As características mais fortes desse tipo são sagacidade profunda, gravidade e autoproteção em todas as atividades. Essas pessoas normalmente trabalham com afinco e de facto não se sentem bem se não estão suportando algum fardo, quer emocionalmente, quer no seu trabalho cotidiano. Tem muita consciência das necessidades de sobrevivência, de segurança e de confiança que os outros depositam na sua solidez e no seu engenho. Assim sendo, grande parte da energia delas é utilizada no esforço para manter os seus recursos e no grande apego ao dinheiro, às propriedades, ao emprego e às crianças, o que faz com que daí resultem frequentemente outros fatores de segurança. Tem forças para suportar e habilidades para sobreviver a qualquer calamidade. O seu apego à segurança e a valores tradicionais, a miúde, é manifestado na forte devoção à família, ao lar e às responsabilidades comunitárias. O lado problemático deste tipo pode ser compreendido quando se percebe que tais pessoas são motivadas principalmente por sentimentos, por temores, por hábitos e condicionamentos do passado, por necessidades de segurança e por outros fatores inconscientes. Isso a miúde dá origem a uma tendência para manipular os outros com o fito de satisfazer a própria necessidade de segurança, fazendo com que se apeguem demasiadamente ao passado e tenham medo do presente e do futuro. Há com frequência uma falta vital de ideias, de fé e de pensamento positivo. E as faculdades intelectuais e de comunicação dessas pessoas normalmente são pouco desenvolvidas. No melhor dos casos, tal tipo está assentado na realidade do aqui e agora, da experiência cotidiana e enfrenta as coisas com grande determinação e força interior. No pior dos casos, podem ser pessoas mesquinhas, manipulativas, gananciosas e, no fim das contas, profundamente frustradas na sua necessidade de assumir algum risco para favorecer o seu próprio progresso. ênfase exagerada em ar e fogo, falta de água e terra. No melhor dos casos, este tipo representa um idealista, cheio de aspirações, que pensa positivamente e cujas intenções e motivos estão acima da crítica. Contudo, a sua maneira de abordar a vida não é de todo realista e a miúdo descobre que precisam aprender sobre o lado sombrio da vida por meio de experiências difíceis e de desilusões. Frequentemente negligenciam as próprias necessidades e sentimentos e poderiam trazer-lhes maior estabilidade
e força interior. Contudo, aqueles que têm esta ênfase muitas vezes se encaminham como uma forma de compensação para o estudo dos problemas do inconsciente, dos problemas emocionais e de como cuidar das necessidades físicas. É um passo marcante no seu progresso rumo a uma maneira mais compreensiva de viver. Esse tipo de pessoas tem habilidade para pôr as suas próprias ideias em ação e tem capacidade para conquistar uma perspectiva sobre o significado e as implicações das suas próprias ações. O perigo com esta ênfase é que a pessoa viverá mergulhada nos seus pensamentos e nas suas aspirações e por isso mesmo desdenhará a profundidade emocional e as necessidades físicas, das quais poderia extrair recursos interiores. Tal tipo é conhecido por um agudo senso de humor, por uma maneira otimista de abordar a vida e, a miúdo, por uma notável habilidade verbal. No melhor dos casos, é uma combinação excepcionalmente criativa que harmoniza as ideias, as aspirações e os planos com a habilidade e a energia para executá-los. O problema, porém, de fazer com que as coisas se concretizem realmente vem do facto de que essas pessoas não estão assentadas no chão firme, antes preferem ficar bem no alto e levando-se acima das obrigações mais mundanas de enfrentar as responsabilidades, as necessidades emocionais e o trabalho constante. Por isso mesmo podem espalhar a sua energia e se expandir exageradamente até se sentirem consumidas e exaustas. A falta da profundidade e de poder de sustentação faz com que seja difícil e elas recarregar as baterias no esforço de recuperação das tensões cotidianas. As qualidades rejuvenescedoras e curativas da terra e da água estão faltando nelas. Portanto, precisam compreender que não podem simplesmente derramar as suas energias sem reserva, sem ao mesmo tempo entrar em sintonia com os seus recursos mais profundos, se quiserem evitar um estado de esgotamento constante. Outras combinações de elementos. As outras combinações de dois elementos numa pessoa são formadas por energias incompatíveis. Isso pode obviamente ser a causa de certos problemas de integração, pois tais tipos diferentes de energia representam duas dimensões da vida diferentes e estranhas, que só podem ser focalizadas simultaneamente com grande esforço, disciplina e prática. Em casos extremos, o indivíduo sentirá-se-á arrastado para dois modos de autoexpressão radicalmente diferentes e terá uma sensação de esgotamento se qualquer um dos dois for negligenciado. O fato do aspecto da quadratura nos 90 graus na astrologia geralmente ser encontrado entre dois planetas situados em tais elementos incompatíveis e o facto de que tal aspecto indica, invariavelmente, áreas da vida nas quais a pessoa terá que lutar duramente pela sua autoexpressão e integração, indica com clareza a natureza deste dilema. Todavia, na astrologia tradicional, o que não é levado em consideração na interpretação de tais aspectos ou de tais incompatibilidades é que essas combinações representam uma interação de tendências conscientes e inconscientes. Embora possa produzir graves conflitos e frustrações, esta interação também pode manifestar-se na forma de capacidades especializadas de um tipo superior. Por meio do esforço para integrar estas energias, a pessoa terá que desenvolver um alto grau de concentração e perícia nas áreas indicadas.
e isso pode resultar no desenvolvimento de uma perspectiva mais ampla, de uma compreensão mais profunda e de habilidades criativas incomuns. Os seguintes exemplos podem esclarecer o significado disso. Combinações ar-água. Embora este tipo a miúdo se sinta arrastado entre orientações intelectuais e emocionais na sua vida, tal combinação pode, no melhor dos casos, produzir indivíduos que estão sintonizados com ambos os reinos de experiência. Nem o mundo abstrato e nem o mundo sensível e intuitivo são estranhos. Por isso mesmo é capaz de desenvolver um modo de operação que abrange ambos os tipos de percepção. O resultado disso é que a pessoa passa a ser capaz de dar profundidade às suas ideias e pode ver os seus próprios sentimentos e anseios mais profundos com imparcialidade e perspectiva. Embora esta seja a mais sensível de todas as combinações, tanto física quanto psicologicamente, e embora esta sensibilidade possa levar o indivíduo a ser um sonhador, um fugitivo da realidade ou um descontente inclinado para a fantasia, nem sempre a sensibilidade leva a melhor. Tais pessoas têm principalmente uma imaginação espantosamente fértil, capacidades genuinamente criativas em todas as artes e ciências, com habilidades especiais para lidar com pessoas em todas as artes de orientação ou cura. A qualidade usada em todos estes campos é a de entrar em sintonia com as percepções mais subtis do inconsciente e ser capaz de expressá-las concisamente. Combinações ar-terra. Nesta combinação não há tanto conflito quanto poderá parecer, embora possa haver um impulso alternativo entre as orientações abstrata ou conceitual e eficiente prática. Isso acontece porque os signos de ar e de terra são regidos pelos mesmos planetas, portanto são coloridos com alguns dos mesmos valores, qualidades e modos de operação. Devemos compreender, porém, que a compatibilidade deles é mais evidente quando é encontrada no mapa de uma só pessoa do que é quando é encontrada nos mapas de duas pessoas diferentes, no mapa de comparações. Esses elementos são energias incompatíveis no seu modo real de expressão, mas as suas afinações particulares podem ser consideradas complementares. Quando tais energias são concentradas com um certo grau de harmonia no indivíduo, ele é capaz de combinar a percepção intelectual e conceitual numa afinação prática com os objetivos concretos. Pode, portanto, ter um alicerce prático sobre o qual os seus ideais estão baseados e ter uma perspectiva particularmente inovadora no que se refere a realizar as coisas no mundo material. Este tipo de pessoa é dado à reflexão prévia, à imparcialidade, à inteligência prática e à lógica bastante fria. O impulso ou o emocionalismo não fazem parte do seu jeito e ele, a miúdo, desconfia daqueles que exemplificam tais qualidades. Isso é uma excelente combinação para homens de negócios, organizadores ou outros tipos de trabalhadores que são intelectualmente exigentes. Muitos burocratas realizados têm esta combinação, pois são capazes de lidar com uma abundância de detalhes concretos sem que isso faça com que se sintam esmagados pelas exigências feitas no seu sistema nervoso. Combinações água-fogo. Esta combinação é justamente oposta à anterior, pois esse tipo expressa tudo emocionalmente, excitadamente e de forma absolutamente impulsiva. Muitas vezes há falta de lógica, de pensamento e de procedimentos sistemáticos,
com uma consequente intranquilidade e predisposição subjetiva. É uma combinação de intensidade e de extremos emocionais, e tais pessoas são muito sensíveis àquilo que os outros pensam e a respeito delas. Tendem a ser supinamente egoístas e demonstram uma acentuada falta de autocontrole. Essa falta de autocontrole ou de disciplina, que se manifesta até mesmo em pessoas com combinações escorpião-leão, quando finalmente se revelam, leva em muitos casos a mudanças de humor extremamente graves. Essas pessoas funcionam num estado de alta pressão e, como regra, têm um desempenho melhor quando são desafiadas por circunstâncias exteriores. Embora possa haver um conflito entre liberdade e devoção, entre aspirações futuras e necessidades de segurança, entre egoísmo e desprendimento. Esta combinação faz com que as pessoas temperem o seu entusiasmo com a sensibilidade e expressem de maneira direta o que sentem pelos outros. Nessas pessoas, normalmente, há uma simplicidade de maneiras de uma qualidade revigorante e encorajadora. No pior dos casos, tal tipo é explosivamente imprevisível, dada alternativas de inspiração e de frustração profunda. No melhor dos casos, são afetuosos e protetores no trato com os outros. É com frequência uma boa combinação para os negócios ou profissões ligadas a entretenimentos, pois essas pessoas são capazes de temperar as suas atividades promocionais com prudência e projetar os seus sentimentos com um convincente envolvimento. Combinações terra-fogo. Esta combinação foi chamada por Zipporah Dobbins de rolo com compressor. Ela diz que essa é a mais criativa e produtiva das combinações, tendo a iniciativa e a criatividade do fogo e da terra, a praticalidade e o desejo veemente de produzir de forma tangível. No seu livro Feeding the Personing Horoscope, a doutora Dobbins diz também que essa combinação tem um impacto sobre o mundo e ainda está caminhando quando todos os outros estão caindo na beira da estrada. É uma descrição acurada de interação destes dois elementos, pois a terra dá o poder de sustentação para o impulso de autoexpressão representado pelo fogo. Há também nestas pessoas uma base prática que elas usam para testar as suas inspirações, para ver se o seu gasto de energia é potencialmente produtivo. Elas, portanto, têm a capacidade de conservar e dirigir a sua boa vitalidade e canalizar os seus entusiasmos no sentido de ambições específicas. A afinação com a terra dá ao fogo mais paciência e disciplina, enquanto o fogo dá a confiança e a fé espontânea que a terra não possui. Essas pessoas geralmente adoram trabalhar, pois sentem grande satisfação ao ver os efeitos das suas energias manifestados no mundo. Muitos empresários automotivados que começam com pequenos negócios e os transformam em grandes empresas têm esta combinação dominante nos seus mapas. Na combinação terra-fogo, frequentemente há um delicado equilíbrio entre egocentrismo e humildade, entre generosidade e conservadorismo. Tais pessoas geralmente sentem-se felizes quando enfrentam os desafios do mundo exterior por sua própria conta, mais do que confiando nos papéis sociais estabelecidos ou em padrões educacionais para chegar ao sucesso. O problema principal desta combinação é uma certa grosseria e insensibilidade. Os rolos compensadores não
não refletem a respeito de si mesmos e nem são particularmente cuidadosos com respeito a quem irão esmagar nos seus esforços para chegar aonde querem. Por isso, fariam bem se dessem maior atenção aos aspectos mais subtis da vida, inclusive à própria vida interior, aos seus ideais e valores. Tão logo esta energia é derramada a serviço dos outros e dirigida com tal consideração pelas implicações das suas ações, a pessoa pode manifestar ativamente um poderoso amor, através do equilíbrio, da segurança e da produtividade.